Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais este encontro da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Araraquara. Nossa turma é a turma dos adolescentes. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2021 o tema Salmos Vivos, esta revista aqui. E hoje nós vamos falar da lição número 10. A revista já está acabando, nós já estamos na lição número 10. E o título da lição de hoje é A Palavra que Liberta. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Querido Deus e Pai, obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua infinita graça. Obrigado pela Tua misericórdia que se renova cada dia em nossas vidas, ó Deus. Obrigado por Tua palavra, Pai, que é revelada para nós através da Bíblia, Deus. Obrigado porque temos acesso a ela, temos acesso aos Teus ensinamentos, Pai. Temos a possibilidade de aprender e estudar um pouco mais da Tua palavra, Deus, mesmo que à distância, mesmo que de forma virtual. E eu te agradeço por isso, Pai. E te peço que, em nome de Jesus, o Senhor continue conosco, continue nos guardando, cuidando de nós, Pai. Abençoe a cada um que estiver assistindo esse vídeo, assistindo essa aula. Abençoe as suas famílias, ó Deus. Abençoe nossa lição. Fale conosco, Pai, através dela aos nossos corações, ó Deus. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Pessoal, então, vamos lá. Título da lição de hoje, A Palavra que Liberta. O texto bíblico, pessoal, que nós vamos utilizar hoje, está lá em Salmo 119, versículos de 9 a 16. Se vocês puderem acompanhar comigo, eu vou fazer a leitura, tá ok? Salmo 119, versos de 9 a 16. Vamos lá. Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor. Ensina-me os teus decretos. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre os teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei de tua palavra. Amém. Pessoal, não se sabe se foi Esdras ou se foi Davi que escreveu esse Salmo 119. O que a gente sabe é que quem o escreveu sabe o valor da palavra de Deus e a ama de todo o coração, não é? O tema único deste salmo é justamente o elogio à palavra de Deus, revelada, a palavra de Deus que é revelada ao homem. E o Salmo 119, ele é o maior capítulo da Bíblia. São 176 versículos. Ele foi escrito em 22 estrofes, com 8 versos cada. E na sua forma original, ele é um poema acróstico, onde cada início de verso, em cada estrofe, é escrito com a letra do alfabeto hebraico. E alguns historiadores dizem que foi feito dessa forma para que facilitasse a memorização do hino, né? Para cantá-lo em adoração a Deus, pela palavra revelada a nós. E o salmista, se a gente retomar a leitura, a gente vai perceber que ele usa vários termos para designar a palavra de Deus. Ele usa lei, estatutos, mandamentos, decretos, preceitos, juízos, testemunhos, caminhos, entre outros. Ele usa todos esses significados para justamente dizer o quão rica é a palavra de Deus para nós. E quando Deus revela a sua palavra ao homem, ele
ele manifesta o seu desejo de manter um relacionamento com a sua criação, não é? E a palavra de Deus, pessoal, ela nunca vai ser ultrapassada. Ela é viva e atual, não é? E a nossa fé, ela tem que ser baseada na palavra de Deus, que traz como tema central o amor do Criador por nós, que é revelado através de Jesus Cristo. A palavra de Deus e a Bíblia hoje, que são esses vários livros que foram escritos, né, ao todo aí, em torno de 40 autores inspirados por Deus por cerca aí de 1500 a 1600 anos, ela foi feita em linguagem humana, justamente por quê? Porque é uma palavra revelada ao homem, né? Ela não só fala de Deus, mas ela também fala dos seus propósitos e planos para a nossa vida, para a vida humana. Ela é como se fosse um manual de instruções para a gente. Como uma mercadoria, um produto vem para o manual, e seria muito mais fácil a gente utilizar aquilo ali se a gente lesse o manual. A Bíblia para nós é a mesma coisa, não é? É um manual de instruções para nossas vidas. E é um propósito de Deus isso também, que na Bíblia a gente encontra toda a revelação de Deus para nós, todas as respostas para os nossos problemas, todo o caminho para a salvação. Justamente um manual mais precioso que existe para a gente, né? E como eu disse, nada da palavra de Deus deixou de ser atual e vivo. Muitos falam, né? O mundo hoje fala, né? Que a palavra é retrógrada, que ela é careta, que ela é ultrapassada, que tem muitas coisas na Bíblia que não se aplicam mais. E essas pessoas estão erradas. Nós, primeiramente, nós temos que ter uma visão espiritual da palavra de Deus, que é revelada para nós. Claro, ela foi revelada numa época que é diferente da nossa hoje, né? Mas não é por isso que ela não é atual e viva. Ela é muito atual e muito viva, porque ela nos revela coisas que são necessárias para o nosso entendimento dos planos de Deus para nós, né? Não sei se vocês já observaram, muitas vezes uma pregação, por exemplo, sobre um determinado capítulo da Bíblia ou versículos, por ou pastores diferentes ou momentos diferentes, você vê várias pregações diferentes sobre a mesma passagem. E várias vezes, assim, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente faz a leitura e medita sobre ela, muitas vezes a palavra de Deus ela fala de formas diferentes para a gente, dependendo da nossa necessidade ali naquele momento. É por isso que a palavra de Deus é viva, porque ela fala conosco, independentemente do tempo que ela foi escrita. E ela é atual, porque todos os dilemas da sociedade, do mundo moderno, eles seriam muito mais fáceis de lidar por todos se todos conhecessem a palavra de Deus, se todos conhecessem nosso manual de instruções. E, pessoal, a adolescência é uma fase de transição, vamos dizer assim, entre a infância e a juventude, não é? A gente sai da infância, passa pela adolescência, nós nos tornamos jovens, depois adultos, depois pessoas mais velhas, e assim é a nossa trajetória, né, nessa terra. E a gente começa a encarar muitos problemas, muitas dúvidas, tentações, sedução ao pecado, dilemas, nessa fase da adolescência. Então, esses problemas, eles são novidades para o adolescente,
mas não são exclusivos dos adolescentes, porque são problemas que todos nós vivenciamos, não é? O adolescente ele está começando a vivenciar isso. Muitos até já vivenciaram mais do que outros, mas são problemas que a gente vai ter a vida inteira, dilemas que a criança, por exemplo, não tem, né? Então, é muito importante que nessa fase, você que é adolescente, já comece a entender aonde você vai buscar a solução dos seus problemas, aonde você vai buscar refúgio, aonde você vai encontrar uma palavra ali de conforto, aonde você vai ter exortação dos seus problemas, e que é na Bíblia, né? É muito importante, porque daí para frente que nós começamos a aprender, e isso é uma questão também de costume, né? Porque nós criamos hábito, né? A leitura da Bíblia, e eu digo que a prática da leitura, da oração, é uma escolha, né? É um hábito que nós temos. E nós temos que incorporar esse hábito em nossa rotina, em nossa vida. E não é simplesmente um sentimento, né? É um hábito, é uma escolha. Nós escolhemos isso e nos habituamos com isso. E é importantíssimo que nessa fase vocês comecem a praticar essa leitura que acredito eu que seus pais já faziam para vocês quando vocês eram crianças, que vocês também já começavam ali. Mas essa fase, que é uma fase de início, né, de dilemas, de problemas, é muito importante. E quanto mais a gente aprende de Deus na sua palavra, mais a gente se fortalece na nossa vida, quando a gente vai enfrentar nossos problemas. E não tem jeito, pessoal. Não adianta dizer que a gente conhece a Deus sem conhecer o que Ele diz em sua palavra, sem conhecer a sua revelação para nós. Como um advogado, por exemplo, ou um juiz que não conhece nada de lei, nada do que está escrito na Constituição ou nas leis, e se diz juiz. Então, assim, nós que somos cristãos, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, que é através dela que nós conhecemos a verdade, e a verdade que nos liberta, não é? E a palavra de Deus, ela tem que ser prática, né? E habitual em nossas vidas. A palavra de Deus, a Bíblia, não é um amuleto, né? Não é um livro mágico, um amuleto protetor que a gente deixa ali no cantinho e aberto, ou põe debaixo do braço e acha que aquilo ali vai nos proteger. Não, ela tem que ser lida, ela tem que ser praticada, a palavra de Deus, e lida. E como regra de fé, ela nos dá autoridade e norteia aquilo que cremos, dando base àquilo que afirmamos, né? É da palavra de Deus que a gente tira toda a base da nossa fé. É da leitura, é da oração. Não tem como a gente dizer que conhece a Deus sem fazer a leitura da tua palavra, né? Por isso é muito importante a leitura bíblica. O pastor Alexandre, ele fez esse desafio, esses alvos, né, da Pieba para este ano, e um deles foi a leitura do Novo Testamento. E é muito importante, mesmo que você já tenha lido, que você leia de novo, não é? E aproveite para, se terminar o Novo Testamento, leia o Antigo também. A gente estudou no trimestre passado o tema Jesus e os 10 Mandamentos, e a gente percebeu que Jesus não veio para extinguir a lei. Então a gente deve conhecer a manifestação de Deus, né, da palavra de Deus para nós através do Antigo Testamento também, que ele serve para... Ele é um caminho para a vinda de Jesus, e ele é muito importante também. E
como a palavra de Deus é uma revelação para nós, ela nos ensina como a gente deve viver a vida de acordo com os propósitos divinos. O salmista, se a gente retomar a leitura do Salmo, ele faz uma pergunta no primeiro versículo do que a gente leu, que é o versículo 9, né? Primeiro versículo da nossa leitura. Ele pergunta assim: como pode o jovem se manter puro? Como pode o jovem se manter puro? E ele já responde: obedecendo a tua palavra. Não é? Ele é bem claro quanto a isso, né, pessoal? Não tem como a gente se manter puro, santificado, buscar a santidade, se a gente não obedece a palavra de Deus. E quanto mais a gente se alimenta da palavra de Deus, mais longe a gente fica do pecado, menos espaço a gente dá para o pecado em nossas vidas, para os erros. Então, como pode o jovem, o adolescente, o adulto se manter puro? Obedecendo a palavra de Deus. E como que a gente obedece a palavra de Deus? Primeiramente, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, né? Depois que a gente conhece a palavra de Deus, a gente a coloca em prática e obedece. Mas primeiro a gente tem que a conhecer. Temos que fazer a leitura da Bíblia. E quando a gente tem decisões a tomar, a Bíblia, ela nos ensina o melhor caminho. Quando a gente está desanimado, a gente está triste, ela nos dá conforto, nos fortalece. Na dúvida, a palavra de Deus nos dá orientação. Quando queremos conhecer a Deus, ela nos revela quem Deus é de verdade. Em nossos relacionamentos afetivos, a Bíblia, ela nos dá parâmetro que devemos seguir. Nas tentações, ela nos protege, nos fortalece na nossa fé. Quando o inimigo se levanta, a Bíblia é a mensagem de Deus que nos liberta, Em todas as áreas da nossa vida, a Bíblia tem sempre uma mensagem. Cada momento da nossa vida, em cada área, em cada situação, a Bíblia tem uma resposta para nós, não é? E a Bíblia, a leitura bíblica, ela tem que ser feita sempre como um alimento para nossas vidas, né? A gente tem que comer, se alimentar todos os dias. A palavra de Deus tem que ser assim também. Nós temos que nos alimentar dela todos os dias, como lá no deserto, né? O povo de Israel atravessando o deserto, e Deus ali provia eles com maná todos os dias, e Deus dizia que eles não poderiam guardar o maná para outro dia, que senão o maná estragava. Assim é a palavra de Deus para nós. Nós temos que nos alimentar todos os dias. Nós temos que buscar a palavra de Deus diariamente em nossas vidas, porque é uma prática que aumenta a nossa fé, é o nosso alimento espiritual. Não adianta nós já termos lido a Bíblia e a conhecermos. Toda vez que nós lemos, a Bíblia nos revela algo novo, algo que antes não tinha nos revelado, porque a palavra é viva. Então, por mais que você tenha já lido, já conheça, nunca deixe de lê-la novamente, porque a nossa fé ela tem que ser exercitada com leitura e oração todos os dias. Isso é um alimento. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos feitos de carne, nós ainda estamos aqui na terra, sujeitos a todo tipo de pecado, de provação. E se a gente não exercita a nossa fé através da leitura, da oração, nós nos tornamos frágeis,
fácil a gente cair, né, em tentação, cair em pecado, é fácil. E quando nós caímos, muitas vezes é difícil de levantarmos. A gente tem que arrumar forças para fazer uma leitura, né, da Bíblia, uma oração, para a gente se levantar. E quando a gente já está habituado a isso todos os dias, é muito mais fácil. É muito mais fácil, porque nós já estamos ali com aquele hábito, né, da leitura que eu falei no início. A gente já criou o hábito de ler a Bíblia, de orar, e fica muito mais fácil. Então, pessoal, leiam a Bíblia sempre. Por onde eu tenho que começar de novo? Comece por onde você quiser, por onde você tiver vontade, onde você quer aprender mais, ou escutou alguém falando sobre e tem curiosidade, comece dali, mas não pare de ler, sempre faça leitura e oração, que é o que que é a nossa arma hoje, e é o que exercita a nossa fé e nos aproxima de Deus. Ok, pessoal? Então, essa é a mensagem de hoje para vocês. Espero que vocês tenham entendido e que Deus abençoe vocês. Até o próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau.